E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez bem-vindos aí à minha bagunça. Vídeo de hoje, finalmente, né? Finalmente, vamos concluir a Era dos Impérios, o capítulo de conclusão, o epílogo do livro, né? Que começa com uma citação do Albert O. Hitchman, de 1986, né? Vou ler essa citação aqui para vocês. As décadas precedentes foram pela primeira vez percebidas como uma longa idade de ouro, de avanço constante, quase ininterrupto. Exatamente como disse Hegel, só começamos a entender uma era quando as cortinas vão se fechar sobre ela. A coruja de Minerva só se abre sobre suas asas ao anoitecer. E assim, só podemos chegar a reconhecer abertamente seus traços positivos ao entrarmos na era subsequente, cujos problemas agora queremos destacar, pintando-a de cores fortemente constantes com a anterior. Essa citação é uma citação forte e que descreve muito sobre o que a obra passou, né, para gente que leu, para gente que acompanhou, para você que acompanhou aqui o resumo, a transição de eras, né, do século XIX para o século XX, da era do período de paz que a Europa viveu, que precedeu a Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial, conflito catastrófico que mudou toda a situação. Bom, já estou falando pra caraca aqui, mas acabou que eu não falei o basicão para quem está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez. Isso aqui, cara, então, é um resumo do livro A Era dos Impérios, do Hobsbawm. Tem playlists aqui no canal, eu vou deixar aqui em algum lugar com o resumo das obras anteriores dessa coleção. E a dinâmica aqui é muito simples, o resumo ele vai ficar na tela, minha cara feia vai ficar no cantinho. E eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixarem o conhecimento, beleza? Tendo em vista que essa coleção é fundamental para poder entender a contemporânea, cair em tudo quanto é que é edital de concurso, de vestibular. Mano, quer entender a contemporânea, engole essa coleção aí do Hobsbawm, né? E a ideia daqui do trabalho é fazer uma parada resumidinha para quem não tem muito tempo para estudar, ou para quem já leu há muito tempo, quer reforçar, né, o que já leu. Bom, galera, apresentações à parte. Ah, nem sei se eu falei, meu nome é Felipe. Para quem sabe, meu nome é Felipe, para quem não sabe já tá sabendo. E se eu falei, tô falando de novo. Deixa eu começar aqui a leitura, pra gente poder finalizar a obra. Simbora. Vamos lá. Antes de 1914, a classe média europeia, ela pensava em catástrofe, né? O termo catástrofe. O que era uma catástrofe? Como uma parada assim, rara, né? Porém muito impactante, mas que acontecia principalmente com pessoas de uma vida mais confortável. É a mentalidade dos caras. Por exemplo, o incêndio em Viena, ou o náufrago do Titanic, né? Naufrágio, desculpa, do Titanic, eram vistos como grandes tragédias, né? Esses eventos eles eram marcantes porque eles afetavam as pessoas que, no modo geral, elas viviam tranquilas. Por outro lado, os desastres que atingiam os mais pobres, né, como, por exemplo, o terremoto de Messina, citado aqui, em 1908, eles não recebiam tanta atenção. Isso mostra que, para muitos, né, o termo catástrofe só era considerado quando afetava as classes mais privilegiadas, né? Deixando de lado o sofrimento das pessoas mais vulneráveis. Depois de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, tudo mudou radicalmente, né? O conflito mostrou que o mundo tinha se tornado um lugar de desastres constantes e em grande escala para tudo quanto é que é classe, né? As guerras, genocídios, crises econômicas, né? Eles passaram a ser vistos como parte de uma nova realidade onde o progresso ele não era mais uma garantia como se pensavam antes, né? Quem viveu durante e depois desse período percebeu que a história ela acontecia por meio de eventos violentos, né? E realmente catastróficos. Mudando assim para sempre a ideia de segurança, né? E de estabilidade
que existia entre eles. Mundo que até então era considerado civilizado, né? Era considerado civilizado. Considerado, só considerado. Ele começou a usar métodos assim mais brutais, mais violentos, né? Algo que não combinava com os avanços tecnológicos e também sociais que estavam acontecendo na época, né? Mesmo com melhorias na qualidade de vida, né? Pô, como, por exemplo, mais conforto, mais expectativa de vida, as pessoas elas passaram a viver com medo constante de novas tragédias, como outra guerra mundial, né? Ou um desastre ambiental. Principalmente entre as classes média alta europeia, né? Que eles viram, né, as suas crenças e a estabilidade social que eles tinham, política também, estabilidade moral, tudo isso passou a ser ameaçado. A Revolução Russa, né, e a queda de alguns governos na Europa só aumentou essa sensação de insegurança e de que as mudanças drásticas elas realmente estavam por vir. Na Revolução Russa de 1917, ela foi um evento que espalhou assim, o medo, né, do bolchevismo pelo mundo. Na época, muitos temiam que o socialismo ele se espalhasse rapidamente, né? Especialmente porque o Lenin e também outros líderes, eles acreditavam que isso era uma parada realmente possível, né? Na Europa, por exemplo, alguns governos chegaram a considerar mudanças radicais só para poder evitar que o bolchevismo ganhasse força, né? Só que apesar desse medo inicial, o capitalismo global ele acabou se mostrando assim, mais forte e resistente do que muita gente também pensava, né? E acabou que o socialismo ele não se espalhou tanto como era temido. O capitalismo ele não entrou em colapso, né? Só que ele precisou se reinventar para poder sobreviver às crises que ocorreram entre as duas guerras mundiais, galera. Exemplo dessa adaptação foi com o John Maynard Keynes, que defendeu que os governos eles precisavam intervir na economia para poder evitar um colapso geral, né? As ideias dele influenciaram muitos governos, levou, né, a uma mudança bastante importante no capitalismo, que passou de um modelo mais livre, né, antes de 1914, para um sistema onde o Estado ele tinha uma maior participação, né? E essa mudança assim, ela realmente foi essencial para poder manter o capitalismo estável nas décadas seguintes, né? No início do século XX, o capitalismo ele passou por várias crises, só que ele conseguiu, né, sobreviver. Só que o sistema ele mudou bastante em comparação como que ele era antes da Primeira Guerra Mundial, né? A antiga forma de governo liberal acabou dando lugar a novas maneiras de administrar tanto a economia quanto a política. Muitas vezes, incluindo ideias social-democratas de reformas sociais, né? É legal dar uma olhadinha mais a fundo nesses temas, né? Durante esse período de grandes, né, turbulências, como a ascensão do fascismo e a queda das democracias europeias, né, ficou claro que o modelo global da Era dos Impérios estava chegando no final, né, estava chegando no seu fim. Um novo jeito de organizar o mundo ele começou a surgir, embora ele tenha sido assim, totalmente compreendido somente lá para o meado do século XX. A sociedade estava vivendo uma época de mudanças sociais, né, tão rápidas que pode ser considerada assim, a época mais revolucionária desde a Idade da Pedra. Isso aí é forte pra caramba, mas pô, guarda essa informação aí. Para vocês terem ideia, em apenas uma geração, tá? A maioria das pessoas no mundo passou de uma vida que era no campo, né, focada na agricultura, para uma vida completamente urbana nas cidades, né? Isso aconteceu, sim, muito rápido, gente. Foi uma geração, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos e também ao crescimento econômico global. Essas transformações elas mudaram assim completamente a forma de como a sociedade funcionava, né? Ela acelerou o desenvolvimento, alterou toda a estrutura social que era típica do século XIX. Foi realmente uma revolução
muito grande nos modos de se viver, nos moldes de vida. Durante o século XX, o que aconteceu no século XIX ainda influenciava, né, a sociedade global. Por exemplo, a ascensão e a queda dos grandes impérios do século XIX, né, que moldaram o mundo de várias maneiras, né, e algumas crises econômicas também do final do século XX, podem lembrar assim, vários eventos semelhantes do passado, né, mesmo que não estejam diretamente ligados, né? Fica aquela lembrancinha. A Era dos Impérios, ela deixou um legado claro, né, na forma de como o mundo foi dividido em diferentes blocos políticos e também no aumento dos países independentes, galera. Isso é muito importante. Muitos desses novos países eles surgiram após processos de descolonização, né, mantendo as fronteiras que foram estabelecidas pelos antigos colonizadores. Durante a Era dos Impérios, muita coisa realmente mudou na sociedade e essas mudanças elas são visíveis, para vocês terem ideia, até hoje. Essas mudanças influenciam a nossa sociedade até os dias de hoje. Por exemplo, aqui, a luta pela emancipação das mulheres começou muito antes do século XX. Só que foi durante essa época que as bases dessas lutas foram lançadas, né? Nos anos de 1960 e adiante, a luta pela igualdade das mulheres ganhou assim muita força, mas já estava se formando desde o período imperial. Fora isso, a forma como a cultura de massa se desenvolveu, como o cinema, a imprensa, né, também teve as suas raízes na Era dos Impérios, né? Essas coisas que começaram lá continuaram a ser muito importantes para a nossa vida hoje, né? Então, muitas das mudanças sociais e também culturais dessa época ainda moldam o mundo moderno. Foi nesse período que surgiu a economia global capitalista que a gente conhece hoje. A Europa, especialmente a Grã-Bretanha, foi o centro dessas mudanças. Para os europeus e também para os norte-americanos, esse foi assim um tempo de avanços muito grandes, mas muito grandes mesmo. Já para o resto do mundo, foi um período de ruptura com a história como ela era antes, né? Entre a Revolução Industrial e o começo da Primeira Guerra Mundial, o mundo assim mudou pra caramba e preparou o terreno para o que aconteceu no século XX, né? As pessoas elas tinham grandes esperanças e sonhos para o futuro. Elas acreditavam que o progresso ia melhorar a vida em todos os sentidos. Tanto as pessoas ricas quanto os trabalhadores esperavam, né, que as mudanças fossem por meio de reformas liberais ou até mesmo revoluções, né, que essas mudanças trouxessem grandes melhorias, né, libertação para todo mundo. Eles achavam que aquele século resolveria sim todos os problemas da humanidade. Só que quando chegou no século XX, muitas dessas promessas, né, se concretizaram de formas diferentes do que a galera esperava, né? Algumas mudanças aconteceram de maneiras inesperadas, enquanto outras simplesmente não chegaram a acontecer como se imaginavam ou não chegaram a acontecer, mesmo com as preocupações da época, né? A Era dos Impérios assim, foi um período de bastante otimismo, e especialmente para aqueles que se beneficiaram da riqueza e das novas oportunidades que foram criadas por quem? Pela burguesia, galera. Quando a gente olha para o século XIX e o que ele deixou para trás, no modo geral a gente vê um mix de esperança e dúvida. No século XX, conseguimos muitas coisas boas, mas as grandes expectativas de uma sociedade perfeita, né, do século XIX, elas não se realizaram como era imaginado. A busca por uma sociedade ideal ainda estava em andamento, mas não tinha nenhuma garantia de que isso iria ser concretizado. Não tem garantia até hoje, tem vezes que eu acho que a coisa está voltando para trás. O futuro ele é incerto, mas ainda assim há chance de melhoria no mundo, desde que evitemos nos destruir. Ó só,
Hobsbawm falou isso lá em 1900 bolinha, 2025. A gente continua nessa pauta. Desde que a gente evite se destruir, tem futuro, né? E mesmo para quem tenta prever o futuro, né? Ele sempre traz novas surpresas, galera. Bom, esse foi o resumo do epílogo da Era dos Impérios. Espero que vocês tenham gostado do livro. Se curtiu, sobreviveu até aqui, deixa o joinha, passa para frente para quem está estudando, que é muito importante. Se tiver alguma leitura complementar, pô, deixa aí um artigo maneiro. História contemporânea dá assunto pra caraca. Pô, deixa aí, eu dou uma lida, a gente destrincha aí. Tamo junto, bons estudos para vocês. Próximo vídeo, introdução do último livro dessa coleção do Hobsbawm, A Era dos Extremos. Nesse aí o pau canta firme. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, até a próxima.